Muito boa tarde, aqui estou eu mais uma vez para uma grande apresentação da saúde, progresso e ordem. Estas duas palavras existem na Bíblia. Vamos ler de caminho desse texto. Tenho aqui este livro que já o apresentei. Este livro fala-nos da saúde, uma enciclopédia da educação e saúde. É com ele que eu também tenho trabalhado. Aqui fala-nos também de muitas coisas sobre o abacate, sobre as sementes de girassol, boas para o coração, para o colesterol, e também as sementes de linhaça. Hoje irei falar, mais propriamente dito, de outro assunto que nunca se fala, mas deve-se falar mais. Nunca se fala, que é como abordar as pessoas em situações em que eles dizem que são até agnósticos. Bom, como é que se deve abordar uma pessoa dessas? É fácil, sabe? Vamos lá, então, a apresentação. Então eu estava com este livro na mão, assim. Isto é muito peso, não é? Isto é muito peso. Eu não aguento mais 10 minutos. Não aguento 10 minutos. Acho que não aguento 10 minutos. Até já vou pausar, assim. Vou pausar. Então, vou marcar a página. Aqui um monstruário dos meus livros. Estou aqui a fazer livros. Vou descansar o livro. Está quase pronto. Mais um livro pronto para entregar. Vamos lá, então, a minha agenda. Nós precisamos ter uma agenda diária, 2023, esta é de 2000, é a minha agenda de 2000, mas que dá precisamente no mesmo dia, na mesma data, o dia da semana é igual. Isto ajuda-me a pôr, em primeiro lugar, onde eu estive. Eu estive aqui não, ali, aqui, portanto, isto são 50 e tal quilómetros daqui, minha casa, mas isto é, não se vê, não põe um ponto de referência, só a andar aqui neste. Então chego aqui, São João de Monte, está aqui São João de Monte, e aqui tenho estado aqui nesta área, nesta grande área. Vamos acender a luz. Só para começar a iniciar, eu sou o Fernando Ferreira, venha para a minha beira. Eu então fui para Belazema, Almajofa e Mansouras e agora Bezerras. Isto é perto do Caramolinho. Aqui é o Caramulo e aqui é o Caramolinho. Aqui é um monte, isto é muito alto. Eu vou ver quantos quilómetros fica o Caramolinho. Eu acho que fica mais de 500 quilómetros. 500 metros, muito mais. Mas já é uma altura muito acentuada. Então, vamos abordar as pessoas. Como é que se deve abordar as pessoas na temática da fé de Jesus? Na fé de Jesus. Com este livrinho é muito difícil abordar as pessoas. As pessoas ficam muito esquisitas quando a gente aborda este tema. Ainda não consegui colocar, não coloquei, mas coloquei outros. Vou já contar a experiência. Um casal bem jovem, com os seus 19, 20, 25 anos, já com 2 filhinhos, muito lindos, e eu abordei esse jovem casal e disse. Eu estava a pregar na rua, ali em Bezerras, exato, Bezerras, e lá estava numa rua de paralelos pequenininhos, branquinhos, numas ruas, parecem as ruas da Idade Média. Naqueles filmes que uma pessoa vê que tem muitas ruinhas pequeninas e anda ali à volta, tem muitas casinhas de pedra, e eles estavam lá de fim de semana, numa casa que fizeram, que era dos avós deles, e eles herdaram. Isto vem uma família para lá, eles estão lá ao fim de semana, e lá passam, hoje devem estar a ir para Lisboa, não sei nem que sítio é, não me importa, eu já me esqueci, mas também não ia dizer agora.
Então lá estava ali, pertinho do Caramelinho. Eu já estava com o meu carrinho, que eu já mostrei, não sei se viram os vídeos passados, com o meu carrinho, e disse, eu com o meu carrinho, e encontrei essas pessoas também com um carrinho com o bebê. Até foi assim, olha, vocês levam crianças, eu levo livros. Deus vos abençoe. Mas eu estava a falar numa pregação que já tinha falado com a Dona Maria, com 89 anos, para aí ou mais, e a Dona Maria ouviu-me com categoria, e eu abri a Bíblia, em São Mateus capítulo 24, e expliquei os primeiros versículos de São Mateus 24, e entreguei-lhe esta mensagem e disse, você está salva na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando nesta mensagem, acreditando que Jesus Cristo vem, e acreditando que Jesus Cristo é seu Salvador, você estará salva nesta hora. É verdade. É a primeira verdade. Sempre que eu tenho uma mensagem para dar e as pessoas aceitam, e se aceitarem, elas estão verdadeiramente entregues nas mãos de Deus. E naquela hora, se elas adormecerem da noite para o dia, depois da noite, da tarde ou do dia para a noite, ou da noite para o dia, elas estão entregues nas mãos de Deus, porque eu também orei ali, efetivamente, eu dei o meu contributo de oração para ela, intercedi por ela, e por aquele lugar e para aquelas pessoas. Entretanto, cheguei a este casal, e eu deixei de estar em contato com a pessoa para me dirigir para elas, pois elas iam passar e depois nunca mais ia-se apanhar, como costuma dizer. E ela disse, eu sou Ruth, e só vou ter o nome de Ruth, pronto, eu não dou o resto dos nomes. E por aí começou uma história, a história de Ruth, Noemi e Boaz. Eu contei a história. E elas ficaram muito contentes, esta família ficou muito feliz, ofereci-lhe o grande conflito ao rapaz, ao casal, e ofereci a ela o livro da Bíblia. E dei-lhe esta mensagem de saúde, e disse, está aqui os folhetos da saúde e da água, ou da água que tem a saúde e da mensagem da saúde. Então, o que é que aconteceu mais? Eu encontrei outro casal que não tinha filhos, se calhar eram namorados, talvez não interessa para. E eles eram uma coisa diferente, umas pessoas diferentes, que estavam contra a minha mensagem. Eles não disseram isto, que é isso que eles dizem? Isto é, menos isso. Reparem, eles dizem, ou eles dizem muitas vezes, há pessoas que dizem, pensam que são sábios, e dizem, eu não acredito em Deus. Se não acredito em Deus, acho estranho. Mas Deus existe. Eu não posso prová-lo, mas eu posso provar que Ele não existe, diz ele. Eu sou agnóstico. Isso é agnóstico. Mas antes de agnóstico, o que é que era? Eu nem sei o que é agnóstico. Mas antes de agnóstico, o que é que o senhor era? Eu estava a tratar do senhor porque ele era muito mais novo do que eu. Devia ser 25, eu tenho 50 e tal, eu tenho muito mais do que ele. Mas eu trato sempre pelo senhor. O senhor, antes de ser agnóstico, o que é que era? E a rapariga estava calada, a senhora. E ele, a ciência tem que chegar à conclusão que as ciências provam a existência da vida, como é que ela originou-se. É? Está bem. Eu estava lá no muro, eu pego logo em pedras, não é para tirar, é para explicar. As pedras não têm vida, não é? Os sais minerais, a terra não tem lá a terra. A terra não tem vida. Se pegar um pedaço de minerais e juntar água, e pôr sol, energia, eletricidade, isso não tem vida. Como é que eu faço vida? A ciência diz que há vida. A mistura ou a junção de vários elementos gera vida. Isto prova alguma coisa? Nem prova que está lá a vida, como é que ela foi gerada, nem prova como é que ela foi gerada. Só apenas constatou. A ciência faz somente constatações, não explica. Estão a entender o meu raciocínio mais lógico que a ciência? Eu gostaria de dizer que a verdadeira ciência é a ciência da verdade. E a verdade de Deus, ou a ciência de Deus, é testificada pela criação, pela natureza, pela criação que é a natureza, e pela própria palavra escrita.
Se eles não quiserem acreditar na palavra escrita que eu tenho na mão, não têm mais nada para acreditar, meus amigos. Não tem nada. Foi o próprio Jesus que disse. Em Lucas 16 tem Moisés e os profetas. Se eles não acreditarem naquilo que está escrito, não adianta, nem que venham anjos, nem que venha lá do céu alguém, nem que venham recitar os mortos, não adianta, porque não acreditando, não adianta apresentar mais nada. E eu digo sempre assim, olha, está feito, está consumado, está fechado o tempo para você. Você deixou de acreditar, deixou de aceitar a mensagem, agora não me interessa se você vai ser adventista, não me interessa isso para nada, porque você largou-me na mão, largou a mensagem. E assim, eu também encontrei outras pessoas que as abordei e eles já aceitaram. Encontrei um jovem casal brasileiro e ele prontificou-se a contacto. Estamos em contacto com outro para fazermos abordagens, apresentações e aprofundar mais a palavra de Deus e, lá está, levar muito mais material além dos catálogos que eu tenho, a levar agora a Bíblia, vou entregar a Bíblia, se eles não tiverem, vou entregar alguns livros, e ele já ficou com um livrinho que, vamos lá ver, aquele livrinho não era bem o que eu queria naquela hora, mas pronto, aí lá está. As pessoas vão porque Deus está comigo. Eu quando faço assim, é sinal que Deus me abençoou. Eu ontem disse, Senhor, o que quero fazer? Eu ando aqui a correr 50 km, já fiz mais de 1000 e tal quilómetros este mês. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos virar para ali. E virei para uma nova ala. Quer dizer, nova ala. Os anjos que me disseram, vai para ali, vira nova ala. E abri uma ala diferente, porque eu estava nesta ala, esta ala era minha, e abri outra ala aqui. Ainda posso abrir mais alas aqui. E há mais alas aqui ainda. Mas esta ala está aberta e agora é esta aqui para o lado direito, em sentido sul, para mim, está aberta. É o último reduto ali, para ali para a frente já não quero avançar mais, porque do outro lado já não é meu. Eu entreguei a outros e os outros que o façam. Se quiser, se não quiser, não podem fazer. Se não podem, vem pedir a Deus, que Deus é que dá. Então vamos lá à lição de hoje das sementes ou pebides de abóbora. Ouçam, escutem. Eu vou tirar outra vez o catálogo, um livro, abóbora. Vocês sabem o que é abóbora, não é? Agora, tem as sementes de abóbora. Estão a ver? As sementinhas de abóbora. Então, as sementes de abóbora devem ser comidas em jejum, passado umas horas, principalmente de manhã, e também ao fim do dia, passado umas horas de comer uma refeição, deve-se comer uma manchinha de umas meias dúzias de sementes. Para quê? As sementes da abóbora fazem a desintoxicação alimentar. Elas são antiprostíticas. Isto quer dizer, impedem o crescimento excessivo da próstata. Muito bom para quem tem mais de 50 anos. Além disso, desinflama e descontrai a bexiga, facilita assim a micção. Perdão? Sabem o que é a micção? Ok? Muito bem. Vamos ao dicionário que está lá. Devemos ter sempre um sentido de humor nestas coisas sérias. Porque as coisas nem sempre são fáceis de explicar. E também as sementes de pebides de abóbora é vermifungas. Portanto, é para todos os fungos, para todas as bichas, para todos os aranhíceos. Olha, as pebides de abóbora paralisam, não matam, paralisam os vermes que parasitam o intestino, as paredes do intestino. Como as ténias, ou a ténia solitária, que é a mesma coisa, e os
Ascarídeos, tipo de umas aranhas. Uma pessoa até se arrepia-se ver aquilo. Elas habitam, muita gente tem isso, quem come muita carne, por exemplo, e quem come até nas frutas e nos cereais ou nos legumes, também tem. Mas temos que ter cuidado com aquilo que comemos, lavar muito bem, efetivamente. Isto acontece porque as pessoas não lavam as mãos, não lavam os produtos da hortícola e põem água choca na hortícola. Eu estou a ensinar mais que o que leio, porque eu tenho muita mais informação com o livro. Tenho que ter. Uma vez mais, vou dizer o que é que faz então a semente de abóbora. Ela imobiliza os araníceos, os parasitas, os vermes, a bicha solitária, mobiliza e solta-os da parede do intestino. Elas ficam aborrecidas. Oh, coitadas. Coitadas não, elas vão ser expulsas. Estão ali a aderir a comer-nos o estômago, comer a nossa comidinha, os nossos sais minerais, e por isso que muitas pessoas não têm força vitamínica, não têm anemias, têm problemas e andam à procura, e andam com medicação e não resolvem, enquanto não descobrirem este medicamento milagroso, que além de alimentar, tem vitaminas, vitamina E, é afrodisíaca, torna-se fácil, então expulsá-los, os araquidíceos, os parasitas, expulsá-los tomando um laxante. O que é um laxante? Olha, tem muitos laxantes. Vocês procurem, na natureza tem. Por exemplo, tem a pera de abacate, a massa de abacate, comer um abacate ou dois, comer banana, também é laxante, comer laranjas, também é laxante, comer gelatina, eu vou dizer gelatina daquela que se compra nos hipermercados, gelatina vermelha, azul e amarela e cor-de-rosa e vermelha e verde. Há gelatina para todas as cores. Apenas põe um pigmento. Os pormenores da aplicação da cura antiparasitária intestinal com pedidos, fica aqui o recado, da abóbora, são expostos no livro Saúde das Plantas Medicinais. Fica aqui a publicidade à publicadora a servir. Eu estou a fazer de graça esta obra, não estou a ganhar nada. Devem pagar aqui mais do que eu ganho. Já estou a ganhar, a dizer isto, já estou a ganhar saúde. Simplesmente está na página 605, no livro Saúde pelas Plantas Medicinais, de Pamplona. No livro de Pamplona. Ok, então vamos à fé de Jesus. Então a fé de Jesus é muito importante, não é? Muita realização que Deus me dá na fé de Jesus. Eu ter fé de Jesus é que me salva, é que me expulsa os pecados, é que me dá força. E aqui está o exemplo da fé de Jesus. No parágrafo 4 diz: o que Jesus desejava nos seus discípulos naquela noite negra era fé, uma confiança, um padrão de hábito que refletiria a maneira como ele enfrentou os problemas da vida, que era Getsemane, e também no mar da Galileia. Hoje ele ainda repreende homens e mulheres quando não creem que podem ser como ele. Qualquer pensamento egoísta e confortável de que não podemos ser como ele, 1 São João 3,2, antes da ressurreição novamente receberá a sua condenação. Esse derrotismo tão estranho coloca uma baixa consideração pela sua graça, uma baixa expectativa sobre o que ele pode fazer pelos seus amigos, por você. Se a sua graça e exemplo devem significar qualquer coisa para si, ele não espera que os seus seguidores passem o resto da sua vida em algum tipo de energia, apologia, piedosa, por não fazer o que ele diz que o homem pode fazer pela mesma cooperação divina humana e que ele experimentou. Maravilhosa graça, a fé de Jesus. Há poder na fé de Jesus. É só buscá-la através da mensagem da Bíblia, do Espírito de profecia, dos testemunhos
e principalmente da oração, onde a gente ganha muita força, porque Jesus se comunica através da oração, como Jesus se comunicava com o Pai para receber fé. Fica aqui, então, hoje, a verdade presente da ordem e progresso. Eu ainda não falei da ordem e progresso. Então, como é? Ordem e progresso. Aonde é que eu encontro esse versículo? Eu encontro em 1 de Pedro, diz-se Pedro, crescei em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Isto está em Lucas também. Crescei em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E o Pedro diz, crescei até à estatura de Cristo. Portanto, e a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Então, há uma ordem de progresso onde a gente está. Não só progresso, muita gente só põe o progresso na frente, o progresso físico, o progresso terreno. Esse não presta, esse não chega, esse não é suficiente. É preciso crescimento espiritual. Aqui fica a minha obra realizada hoje, da minha força, da minha fé, de Jesus. Até amanhã.